Agora a gente trata sobre a relação entre o Brasil e a Venezuela. A Polícia Nacional Bolivariana da Venezuela publicou uma foto com a bandeira do Brasil e a seguinte frase: "Quem se mete com a Venezuela se dá mal". Nessa mesma imagem aparece a silhueta de um homem que parece ser o presidente Lula. E esse post aí foi feito no contexto, de uma crise diplomática entre o nosso país e o país vizinho também. Para entender um pouco mais sobre os impactos dessa tensão na relação aqui entre os dois países, eu vou conversar agora com o cientista político Magno Carr. Ele está conectado aqui com a gente. Um ótimo dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Wilker. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Então, professor, explica para a gente o que está provocando essa tensão diplomática entre o Brasil e o país vizinho, a Venezuela. Bom, Wilker, a relação diplomática entre o Brasil e a Venezuela teve alguns altos e baixos nos últimos 10 anos, mas mais recentemente houve dois pontos que fizeram com que essa relação tivesse momentos menos próximos do que tivemos, por exemplo, até o ano passado. A primeira foi o não reconhecimento oficial por parte do governo brasileiro das últimas eleições na Venezuela, que reelegeram de forma fraudada o ditador Nicolás Maduro. Maduro está no poder graças a uma eleição que boa parte do mundo não reconheceu seus resultados, e o Brasil, apesar de não ter sido inicialmente um dos mais vocais acusadores de fraude durante aquela eleição, permanece sem reconhecer a vitória de Nicolás Maduro oficialmente, diplomaticamente. O outro ponto foi o veto que o Brasil fez à entrada da Venezuela nos BRICS, o bloco de cooperação que envolve o Brasil, a Rússia, a China, a Índia, a África do Sul e alguns outros países. Havia a pretensão da Venezuela de se juntar aos BRICS e o Brasil foi um dos países que vetou a participação da Venezuela no bloco. E isso fez com que as relações até então razoavelmente amistosas entre o governo brasileiro e o governo venezuelano fossem afetadas por essas últimas ações do governo brasileiro. Por que esse veto aconteceu, esse veto à entrada da Venezuela nos BRICS? Há um desconforto generalizado no governo brasileiro em relação às atitudes tomadas pelo governo venezuelano, liderado por Nicolás Maduro. Não apenas a parte eleitoral, onde observadores internacionais foram unânimes em declarar que houve fraude na eleição que reelegeu Nicolás Maduro mais uma vez, mas o Brasil tem um histórico recente de tentativa de integrar a Venezuela à comunidade internacional e fracassou. O Brasil tem uma abordagem que pode ser dividida em duas partes. O governo Lula, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pessoalmente tem uma conexão com o regime chavista. Lula apoiou o chavismo, apoiou Hugo Chávez, declarou o voto, pediu voto para Nicolás Maduro em sua primeira eleição, dizendo que um voto em Nicolás Maduro era um voto pela continuidade de Hugo Chávez. Então essa proximidade existe historicamente e recentemente Lula, ao assumir o seu terceiro mandato, fez gestos bastante visíveis, como por exemplo receber Nicolás Maduro no Palácio do Planalto, dizer que a Venezuela era um país democrático, para dar confiança ao sistema eleitoral venezuelano, na estratégia de trazer Maduro e a Venezuela para a comunidade de países latino-americanos. Mas o que aconteceu posteriormente não foi o que Lula esperava, não foi o que o governo brasileiro esperava. Ao invés de se sentir acolhido pela comunidade de países e buscar um caminho democrático, o regime ditatorial venezuelano ignorou os conselhos dos países vizinhos, dos governos amigos, e ainda assim fraudou as eleições. Então, é bastante provável que esse veto do Brasil tenha vindo não apenas pelo resultado do esforço brasileiro em trazer
o regime de Maduro um pouco mais para o lado da democracia, mas também pela escolha do regime venezuelano de fraudar as eleições e se distanciar da comunidade internacional sem levar muito em consideração o que os outros países poderiam pensar. Perfeito. E quem é mais prejudicado por uma tensão, por uma crise como essa, o Brasil ou a Venezuela? E de que forma que isso impacta nas populações dos dois países? Olha, Wilker, a Venezuela, nos últimos anos, passou por uma situação de crise humanitária desde o início do governo chavista, no final dos anos 90. Já são quase 8 milhões de venezuelanos que deixaram seu país atrás de uma vida melhor no exterior. O Brasil recebeu algumas centenas de milhares de venezuelanos, mas temos outros países da América do Sul que receberam mais de 1 milhão de venezuelanos, por exemplo, a Colômbia, o Peru. Então, a Venezuela é um país que, nesse momento, apesar de ter um passado de estabilidade democrática e até mesmo de riqueza na sua história, precisa de mais apoio da comunidade internacional, precisa de se integrar aos mecanismos de comércio, aos mecanismos econômicos, e o Brasil tenta, da sua forma, ajudar o país vizinho, não apenas recebendo centenas de milhares dos seus refugiados, aqueles que buscam uma vida melhor devido às políticas do governo venezuelano, mas também faz o seu papel, na medida do possível, de trazer a Venezuela para próximo da comunidade internacional. Então, a Venezuela precisa desesperadamente de ajuda internacional da forma que puder receber. No entanto, é um regime ditatorial que não respeita o resultado das urnas e conta com o apoio de outros regimes ditatoriais, como a Rússia, a China e Cuba. Então, nesse momento, para permanecer no poder, Nicolás Maduro fez uma opção de permanecer próximo dos regimes ditatoriais que os apoiam e se distanciar de participantes da comunidade internacional da América do Sul, como o Chile, como o Uruguai, como o Brasil, como a Argentina, que nesse momento cobram uma transparência maior no processo eleitoral venezuelano. Certo. O Itamaraty decidiu não responder a essa elevação de tom, né, da Venezuela. Qual que é a estratégia? Ficar em silêncio é uma estratégia eficaz num caso como esse? Que avaliação que a gente pode fazer nesse sentido? O Itamaraty tem optado por trabalhar em silêncio ou com notas ou declarações muito pontuais nos últimos meses. O Brasil ostensivamente participou de conversas com a Venezuela desde que o presidente Lula assumiu esse seu terceiro mandato. O Brasil promoveu um encontro entre a Venezuela e a Guiana, seu vizinho com quem a Venezuela tem disputas territoriais, e o Brasil também chancelou um acordo a respeito das eleições presidenciais venezuelanas, por exemplo, que garantia a presença de observadores internacionais, que garantia a participação de candidatos da oposição no pleito, e, no entanto, Maduro desrespeitou todos os pontos do acordo costurado pelo Brasil. Então, a comunidade internacional tentou ajudar e, no entanto, vendo a não disponibilidade da outra parte, o Brasil acabou abandonando as mesas de negociação, mas mesmo assim seguiu operando de forma silenciosa. Mesmo durante as eleições, o Brasil nunca foi um dos países que se manifestava mais vocalmente, por exemplo, em comparação com o Chile ou com o Uruguai, que foram muito rápidos em declarar que Maduro havia fraudado as eleições para se declarar vencedor. Então, a gente imagina que nos próximos passos o Itamaraty continuará a trabalhar de forma muito pontual e silenciosa, não deverá fazer grandes declarações, e a resposta acabou sendo feita pelos próprios brasileiros, indivíduos que foram à postagem do regime venezuelano no Instagram e comentaram lá que é a primeira vez que alguma postagem na internet uniu bolsonaristas e lulistas, todos juntos
declarando ao governo venezuelano que o Brasil não tem medo de ameaças. Então, o Itamaraty acabou ficando calado, não fez grandes declarações, mas os brasileiros foram às redes sociais, foram ao post do regime venezuelano que provocava o Brasil responder que o Brasil não tem medo do regime ditatorial de Nicolás Maduro. A gente até acha engraçado, né, quando algo assim acontece. E o tom é exatamente esse, de ameaça, né? Porque a publicação dizia: quem se mete com a Venezuela se dá mal. Então, é bem claro o tom que eles quiseram dar ali. Eles também deixaram claro esse tom quando eles fizeram a convocação de embaixadores, né? Chamou o embaixador brasileiro lá para prestar esclarecimentos, também chamaram de volta o embaixador que estava no Brasil. Isso também é um sinal de reprimenda, né? Exatamente, é um dos sinais que nos meios diplomáticos de que há um desagrado, que há um desencontro entre um país e outro em suas políticas internacionais. Mas a Venezuela, nesse momento, é bastante mais dependente do Brasil do que o Brasil é dependente da Venezuela. Apesar da Venezuela ter apoios internacionais bastante importantes, e continuar a ter a possibilidade de vender o seu petróleo para outros países, não há dúvida de que o Brasil se encontra num estado de estabilidade muito maior do que o regime venezuelano. E o Brasil sempre foi, devido a essas afinidades ideológicas históricas entre o PT e o chavismo, e mesmo dessa disponibilidade de Lula a integrar o regime venezuelano à política regional, o Brasil sempre foi um aliado importante da Venezuela. Então, a notícia aqui não é que há um desentendimento entre um país e outro, mas sim que o Brasil costumava ser um aliado importante da Venezuela, do regime chavista, nessas ocasiões de relações internacionais. Durante o governo Bolsonaro, houve um distanciamento visível entre os governos do Brasil e da Venezuela, entre a colaboração entre os dois países. A expectativa era que, com o retorno do PT, essa proximidade fosse restabelecida e que o Brasil fosse um parceiro mais próximo da Venezuela e que o Brasil, por meio de sua liderança no continente, conseguisse trazer o regime de Nicolás Maduro mais próximo de outros países, visando até uma possível transição democrática por lá. Não foi isso que aconteceu. Os esforços de integração feitos por parte do governo brasileiro serviu apenas para que o governo brasileiro perdesse reputação por sua relação próxima junto a um ditador como Nicolás Maduro e não serviu para trazer a ditadura venezuelana para próximo dos regimes democráticos. Serviu para fazer com que o Brasil ficasse quase com cara de bobo por ter dado tanta confiança a um regime que, no final das contas, não parece ter tido nenhuma disponibilidade de colaboração com os regimes democráticos e de transição para a democracia. Uma vez que a eleição venezuelana chegou, Nicolás Maduro impediu que sua concorrente concorresse, por exemplo. Tá certo. Magno, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, pelas explicações, por nos ajudar também a entender um pouco mais a respeito desse cenário político, né, internacional, que a gente vai vendo no noticiário, pegando as partes e não consegue compreender um todo. Acho que aqui a gente conseguiu dar uma dimensão para quem nos acompanha. Vamos, então, ficar de olho nos próximos episódios aí dessa novela, dessa crise entre o Brasil e a Venezuela. Um abraço para você. Até mais. Um abraço, muito obrigado e um bom dia a todo mundo. Bom dia, tchau, tchau.